Você que acompanha o Visão CNN sabe que nós saímos um pouco antes do costume. Por quê? Porque temos breaking news na programação. Dissemos ainda há pouco, antes de começar o debate, que o presidente do Peru, Pedro Castillo, dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. Sem aviso prévio, o presidente peruano declarou um governo de exceção e enviou uma mensagem para dissolver o Congresso horas antes de enfrentar um processo de impeachment. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora são imagens ao vivo das ruas do Peru em volta do Congresso. A população já começa a tomar as ruas. Você pode ver também forças de segurança que estão ali protegendo o Congresso. Essa votação do impeachment seria a terceira tentativa de tirar Pedro Castillo da presidência desde que ele assumiu o mandato em 2021. O presidente é alvo de investigações por corrupção e, na semana passada, o Congresso acusou Castillo de incapacidade moral para governar. E, ao anunciar a dissolução do Congresso, Castillo também decretou toque de recolher a partir da meia-noite de hoje, desta quarta-feira, e disse que vai convocar novas eleições para o Congresso o mais rápido possível. O que está acontecendo agora? Depois desse anúncio do presidente peruano, de dissolver o Congresso, os parlamentares tentaram antecipar ou estão antecipando a sessão e vão tentar votar o impeachment do presidente depois de ele anunciar o fechamento do Congresso. Isso tudo para você perceber a tensão que envolve agora o Peru nesse momento. É uma notícia que saiu ainda há pouco. Nós estamos construindo, então, essas informações e, para isso, temos aqui a companhia de Lorival Santana, alguém que vai explicar para a gente. Eu quero até falar desse período, Lorival, conturbado na América Latina. Mas antes, óbvio, eu tenho que falar para o nosso telespectador o que está acontecendo ali no Peru. Porque Pedro Castillo está sofrendo o terceiro ou a terceira tentativa de impeachment. Boa tarde para você, bem-vindo e obrigada por vir correndo nos socorrer para fazer o nosso telespectador entender o que acontece na América Latina nesse momento. É um grande prazer, Luciana. O Peru ele tem aí dois problemas que são crônicos, que não dizem respeito só ao Pedro Castillo. O primeiro é a corrupção, realmente, desde quando o Alberto Fujimori caiu lá em 2000, que naquele período eu estava lá, inclusive, cobrindo isso, em que era filmado as pessoas entregando dinheiro para os funcionários do governo, para a justiça, para o Congresso, etc. A corrupção é algo muito forte. A Lava Jato pegou de cheio todos os presidentes, desde depois do Fujimori, que foi o Alejandro Toledo. Desde então, todos os presidentes foram pegos pelas investigações da Lava Jato, que lá se chama Lava Jato, exatamente. Teve mais impacto lá do que no Brasil. Bom, Pedro Castillo, o que se diz, as investigações apontam, é que o entorno dele, as pessoas que estavam ao redor dele, incluindo a cunhada dele, funcionários, assessores muito próximos, estariam envolvidos em esquemas de desvio de dinheiro e de corrupção. Várias dessas pessoas já estão detidas, estão sendo processadas e tal. Então, esse aspecto da corrupção é algo muito forte no Peru e que no governo Castillo continua. E o outro aspecto também continua é um problema de que o parlamento peruano tem uma facilidade muito grande de fazer o impeachment do presidente. Então, o Pedro Pablo Kuczynski, que foi antecessor do Castillo, também sofreu o processo de impeachment, renunciou antes de o impeachment se concretizar e o Lenín Moreno, o vice dele, assumiu. O parlamento peruano ele é unicameral, só tem deputados. E, por maioria simples, eles derrubam o presidente. Só que existe um processo nisso em que, para destituir o presidente, o presidente, antes de ser destituído, ele tem também a capacidade de dissolver o governo e convocar novas eleições. No caso, dissolver o Congresso, dissolver o gabinete do primeiro-ministro, dissolver o parlamento, não é dissolver o parlamento, mas convocar novas eleições, né? E aí a maioria, que é uma grande maioria de oposição de direita, né? Essa maioria, liderada pela Keiko Fujimori,
ela não conseguiu se eleger presidente, foi uma eleição muito parelha ali, mas ela controla o parlamento. Então, fica uma espada sobre o presidente todo o tempo, por causa dessa facilidade do processo de impeachment. Existe um rito muito sumário. Então, na semana passada, mais uma vez, isso já aconteceu várias vezes com o Castillo e com os presidentes anteriores, o parlamento ameaçou com o impeachment. E aí ele está tomando essa medida, que aí sim já é fora do script, né, e aí não é dissolução do gabinete, convocação de eleições, não. Ele está declarando um estado de exceção, é algo fora da Constituição. Então, esse é um quadro muito mais dramático e que certamente vai haver reação, só que essas imagens que nós estamos vendo, por exemplo, eu identifico que são apoiadores do Pedro Castillo, porque ali você vê bandeiras associadas aos indígenas, aos camponeses, aos mineiros, que são a base de apoio do Pedro Castillo. Ele vem ele era um professor rural, um líder sindical dos professores rurais. Então, a esquerda mobiliza um apoio ao presidente e a direita e o centro, as classes mais urbanas, a classe média, mobiliza um apoio a Keiko Fujimori e ao parlamento. Então, temos uma situação dramática no Peru. O Lorival, antes de falar desse tensionamento de forças, que me parece que não é algo que acontece só no Peru, é algo que acontece em boa parte da América Latina, quiçá em boa parte do mundo, porque a gente vê o mundo muito dividido agora nesse tensionamento de forças e de classes. A gente poderia dizer, assim como você narra agora, os apoiadores de Castillo de um lado e ali do outro a gente tem imagens ao vivo também do parlamento. Uhum. Do parlamento. Isso. E ali no parlamento está ali, os parlamentares vão votar correndo o processo de impeachment do presidente Pedro Castillo, para você que chegou agora, e do outro lado, do lado de fora, ali cercado pelas forças de segurança, apoiadores do presidente Pedro Castillo, que acabou de dissolver o Congresso e dar um toque de recolher para meia-noite. Diante de tudo isso, nós já temos as repercussões, por exemplo, de Martín Vizcarra, que é ex-presidente do Peru, e ele diz o seguinte: rechaço totalmente o golpe de Estado de Pedro Castillo. Os peruanos não vão permitir este atentado contra a democracia. A saída para esta grave situação daremos hoje às 13 horas, eu espero, e ele se refere provavelmente a essa reunião ali do parlamento que vai votar o impeachment de Pedro Castillo. Você falou de uma personagem muito importante aí, Keiko Fujimori, que domina ali as forças do parlamento e que é filha de Alberto Fujimori, né? Por favor, fale um pouquinho sobre esse tensionamento entre poderes também. O Alberto Fujimori foi o criador do autogolpe, né? Ele dissolveu, ele também dissolveu o parlamento e a justiça, e isso nos anos 90, no início dos anos 90, e governou como um ditador por uma década, até que ele caiu num processo de corrupção e também de violação dos direitos humanos. A Keiko Fujimori é a herdeira política, ela tem um irmão também que também é deputado, filho também do Alberto Fujimori. E esse legado do Fujimori é um legado muito contestado no Peru. De um lado, tem muita gente que acha que o Fujimori organizou a economia, que foi um governo autocrático, mas que levou o progresso ao Peru e tal. E, por outro lado, tem, sobretudo, os camponeses, pessoal da zona rural e pessoal de esquerda, naturalmente, que o acusa de crimes contra os direitos humanos, além da corrupção, que essa sim ficou bastante comprovada. Ele enfrentou o Sendero Luminoso, né, aquele grupo maoísta, e usou de muita violência e esquadrões da morte para acabar com o terrorismo maoísta. Então existem muitos processos por isso, e foi preso, inclusive condenado por isso há muitos anos de prisão. Agora, o Martín Vizcarra, que você citou, era o vice do Pedro Pablo Kuczynski, que assumiu com a renúncia do Pedro Pablo Kuczynski, e que manteve, então, as políticas liberais na economia, no governo, até que no ano passado o outro extremo foi eleito, que foi o Pedro Castillo, né, que é um homem de extrema esquerda,
que quer fazer a reforma agrária, que quer aumentar os benefícios para os mais pobres, para o meio rural, para a educação, e tem posições bastante de esquerda, assim. E aí o país está super polarizado em relação a isso, ao legado do Alberto Fujimori e a essas propostas também do Pedro Castillo, e no meio disso tudo a discussão em torno da corrupção, que é algo realmente um grande problema endêmico no Peru. Ô, Lorival, tem mais uma repercussão aqui do ex-presidente do Conselho de Ministros do Peru, Walter Matos, e ele diz o seguinte: rejeito veementemente qualquer violação da ordem constitucional. A partir deste momento, todas as reivindicações do senhor Pedro Castillo são nulas porque estão à margem da lei, como garantia da ordem constitucional e da democracia. Eu lhe pergunto o seguinte: o que diferencia, o que nos faz pensar agora, nesse momento, é que ontem nós vimos o julgamento aqui de Cristina Kirchner na Argentina e nós vimos imagens muito semelhantes. E é isso que me chama a atenção. Pessoas nas ruas eram apoiadores de Cristina Kirchner contra a condenação dela por corrupção. Vemos agora imagens de apoiadores de Pedro Castillo nas ruas contra a votação do pedido de impeachment dele, acusado de corrupção. O que acontece na América Latina, que me parece que o roteiro é muito parecido em muitos países, onde forças de direita tensionam com forças de esquerda, sempre com as mesmas acusações, e tem ali uma população mais pobre, sempre uma discussão identitária, sempre muito presente, porque a gente está falando de indígenas, quilombolas, população muito pobre, população que esteve além, né, do poder, que esteve fora do poder durante muito tempo e que chega ao poder se ver contemplada, e me parece que esse tensionamento ou o roteiro é sempre traçado da mesma forma. Me ajuda, Lorival Santana. Existem os dois problemas. Existe a corrupção, né, que pertence às práticas da relação entre o empresariado e o Estado. No caso da Argentina, foi especificamente um empresário, Lázaro Báez, que criou uma empresa no momento em que o Néstor Kirchner se tornou governador de Santa Cruz, em 1991, e enriqueceu, e o casal Kirchner enriqueceu ao longo do período em que o Kirchner foi governador, de 91 a 2003, assumiu a presidência, ficou entre 2003 e 2007 na presidência. O Lázaro Báez continuou enriquecendo com contratos do governo, e aí depois a Kirchner se tornou presidente, o Lázaro Báez continuou crescendo como construtor com os contratos do governo. E a multidão que a gente viu ontem na Argentina foi convocada principalmente pela Central Argentina dos Trabalhadores, que é o equivalente à CUT brasileira. Então, os sindicatos têm uma forte liderança peronista, em primeiro lugar, e kirchnerista, que é uma facção dentro do peronismo. Mas grande parte da população argentina quer que a Kirchner seja punida pelos atos que são atribuídos a ela de corrupção e pelas condenações, e existem muitos processos contra ela. E no caso do Pedro Castillo, ele também mobiliza bastante essa base sindical, que é uma base principalmente de pequenos agricultores, de trabalhadores na agricultura e de mineiros, né? A mineração é a base da economia. Está aí o Pedro Castillo fazendo o pronunciamento dele à nação pela televisão. Isso foi mais cedo. Mas então essas bases se mobilizam. Esse campesinato, né, peruano, ele tem uma forte identificação indígena. Eles são praticamente indígenas, falam idiomas indígenas, como Aymara, Quechua e outros idiomas, e eles têm essa forte capacidade de tomar Lima. Eu já vi eles fazendo isso no passado, inclusive. Então, o Pedro Castillo vai tracionar essa base de apoio, e esse momento que nós estamos vivendo do Peru realmente vai levar a um acirramento desse fenômeno que você está apontando. Recentemente eu estive com um grande jornalista peruano, mas ele tem uma leitura um pouco de esquerda, de centro-esquerda do país. Eu perguntei para ele: o que você acha dessas acusações contra o Pedro Castillo? Aí ele disse: não, isso tudo é falso, é perseguição, né? Esse chamado lawfare que se atribuiu também a Cristina Kirchner. Mas, por exemplo, o ex-chefe da inteligência do governo peruano afirmou numa entrevista à TV Pan-Americana que
avisou o Pedro Castillo de que havia muita corrupção no entorno dele e o Pedro Castillo não teria feito nada. Eu queria trazer mais uma repercussão agora muito importante, porque o governo de Pedro Castillo está desabando, a gente pode dizer assim. Acaba de renunciar o ministro da Justiça, Alejandro Salas, e ele diz o seguinte: coerente com os meus princípios e com total respeito à democracia, apresentei minha renúncia ao gabinete ministerial. Agradeço por ter servido o país durante o período em que estive à frente das pastas da Cultura e do Trabalho. Sabe quem também renunciou? Ministro do Meio Ambiente, Wilbert Rossas. Disse o seguinte: diante do regime de emergência declarado e ratificando meu compromisso democrático, apresento minha renúncia ao cargo de ministro de Meio Ambiente. Não concordo com o golpe, que venha de onde vier. Quais foram os ministros que renunciaram? No Meio Ambiente, como eu disse, da Justiça, Alejandro Salas, o ministro das Relações Exteriores, César Landa, o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Félix Teixeira Medina, e o ministro da Economia e Finanças, muito importante também, Kurt Burnell. E antes você falou do presidente do Conselho de Ministros, que é o primeiro-ministro, que é o chefe do gabinete. Que é o chefe do gabinete. Então você vê, o gabinete não apoia essa medida, que é uma medida, digamos, monocrática, né, do presidente, sem o apoio do gabinete, obviamente dissolvendo o Congresso e dissolvendo também a Justiça, porque ele também interveio, o ato dele inclui a intervenção no sistema judiciário, na Corte Suprema, em todas as instâncias da Justiça. Então, é um autogolpe, como o Alberto Fujimori fez no início dos anos 90. Agora, essa situação de hoje do Peru, ela é um pouco diferenciada da situação da Argentina, que também pode viver momentos conturbados. A gente lembra que a Cristina Kirchner sofreu um atentado à faca recentemente por uma pessoa que era brasileiro, inclusive, morava na Argentina. Enfim, porque ela foi julgada e condenada em primeira instância e ainda cabe recursos. Claro. A gente viu toda uma movimentação na Argentina ontem, dos apoiadores de Cristina Kirchner, mas como ainda cabe recurso, me parece que os ânimos não estão tão aflorados quanto aqui nesse momento. São processos bem diferentes. São processos bem diferentes. E aí eu te pergunto, porque essa deve ser uma preocupação de quem está nos assistindo agora nesse momento. Qual é a solução para isso? Me parece que temos agora um duelo, um está com uma arma virada para outro. Sim. Então, o presidente dissolve o parlamento e diz: tem toque de recolher a partir de meia-noite, eu sou presidente e mando. O parlamento renuncia, parte do parlamento, os ministros renunciam, mas o parlamento diz: eu vou votar o pedido de impeachment antes do fechamento do parlamento. Ou seja, a gente tem uma arma apontada para o outro. Quem vai dar o tiro? O Peru é um país ingovernável com essa Constituição que foi colocada depois da saída do Alberto Fujimori. Por causa disso que eu te falei, é muito fácil para o parlamento destituir o presidente e é muito fácil para o presidente dissolver o parlamento e convocar eleições. Não é o que nós estamos vendo agora, ele está dando um passo bem mais radical, ele não está convocando eleições, ele está dissolvendo todas as estruturas da democracia, do Estado de Direito. Mas quem vai ganhar essa disputa, infelizmente, isso vai ser decidido nas ruas. Porque vai ser, por isso que a população, a base do Castillo, já estamos vendo aí, já está mobilizada. Aí nós estamos vendo o Peru profundo, o interior do Peru, as regiões mais rurais, campesinas, mineradores do Peru, indo a Lima protestar, certamente protestando em outras cidades também. E, de outro lado, a oposição vai se mobilizar, provavelmente vai ser muito importante o papel das Forças Armadas, de que lado as Forças Armadas vão ficar. Provavelmente ficarão do lado da oposição, mas é algo que nós vamos ter que ver ainda. Mas você vê como a situação é fluida, né? Assim, perdeu-se ali a institucionalidade. E isso acontece por causa da Constituição peruana, que divide os poderes entre o parlamento e o presidente de uma forma que não tem um poder moderador, como a gente tem no Brasil. Aqui a justiça é muito forte, aqui a justiça consegue arbitrar esses conflitos. No Peru, não. O parlamento e o executivo estão ali, cada um de um lado nessa briga, conseguindo ferir o outro quase de morte. Então é por isso que, essa é uma análise que eu faço há bastante tempo já, o Peru precisa de uma nova Constituição.
Eu tenho uma repercussão muito importante aqui, quero que me ajude porque está em espanhol, mas a Keiko Fujimori, personagem que nós falamos bastante aqui agora, para quem está chegando agora aqui ao Visão CNN, que é presidente da Força Popular, ela também tem um grande domínio no Congresso e é filha do ditador Alberto Fujimori. Pois ela diz o seguinte: Pedro Castilho dá um golpe desesperado porque sabia que cairia poucas horas o seu poder. O Congresso deve seguir adiante com a vacância. Com o cargo vago, né, da presidência. Com o cargo vago. E as Forças Armadas têm que respaldar a ordem constitucional. Então, ela está chamando aqui, claro, para variar, como todo golpe acontece assim, estão chamando um outro poder. As Forças Armadas que estariam... aliás, respeitando quem? Estariam obedecendo quem? E aí eu queria que você já colocasse nessa última resposta, porque a gente vai entregar para o 360 agora, e que fosse muito curta, que você gostaria que você colocasse também nessa última resposta uma equivalência aqui, porque aqui nós temos o judiciário também muito forte. Isso. Quando tivemos golpe de Estado no Brasil, o golpe dissolveu também o Poder Judiciário, fechou. Então, o que acontece lá? Ele dissolveu o Poder Judiciário, ele está dando um alto golpe. A Constituição, nesse caso, está do lado do Parlamento. Então, se as Forças Armadas forem apoiar a Constituição, como é previsto constitucionalmente, as Forças Armadas vão ficar contra o presidente. É isso que vai, o que é muito dramático, porque ele é o presidente democraticamente eleito, tem vários anos de mandato pela frente, assumiu no ano passado.